Com criança vale quase tudo, né? Louvado seja Deus. É muito bom termos os nossos pequeninos aqui, que nos alegram profundamente o coração. E amanhã eles estão firmes e fortes aí na embaixada, os garotos. As meninas não voltaram ainda, vão voltar só em março, né? As meninas, né? Fevereiro? Março não, Lucas, que isso? Né? Quer dar mais um mês de férias para os meninos, né? Então, louvado seja Deus. Oremos por eles, os garotos estão aí com corações pulsantes, né? Na última semana de janeiro, eles estão rumando para o Sítio do Sossego, para o Anver, né? Temos aí um grupo muito grande de garotos que vão estar se deslocando para lá, para aquele retiro, acampamento de verão dos embaixadores do rei, como fazem todos os anos, né? Então é um momento assim, onde nós temos o desafio muito grande de orar por eles, de sustentá-los em oração, orar pelos líderes aí, pelo Murilo, pelo Lucas, né? Temos uma turma boa, né? O David, que não está conosco, temos um grupão aí de líderes de meninos e de meninas também, né? A Monique, a Luísa, a Sara, uma série de mulheres abençoadas e meninas, moças, né? A Suelen, a Roseli, que já não é uma menina, mas é minha menininha, né? Então, orem por eles, para que Deus continue a dar toda essa capacidade para lidar com eles. Bom, vejamos o que nós temos hoje para a igreja. Nessa noite nós trazemos uma reflexão que tem o seguinte tema: tempos difíceis, né? Pode projetar tempos difíceis. Amados, queridos, os tempos são difíceis, os tempos são muito trabalhosos, são dias espinhosos que nós temos vivido. E esses dias espinhosos têm sido aí, sim, reveladores de grandes dificuldades, situações assim muito aterradoras, né? E essa questão que envolve os dias difíceis, isso não é algo que tenha surgido agora. Dias difíceis não são prerrogativas do tempo que a gente vive. Esses dias difíceis, eles estão aí desde que o homem caiu no pecado. E tem, aliás, uma pergunta que eu vou fazer a Adão quando chegar ao céu. Eu creio que Adão está no céu, né? Antes de dar um soco no hipocôndrio de Adão, desculpa, né? Antes de dar vontade de esmurrar Adão, né? Mas a gente está no céu, a gente não pode fazer isso. Mas a gente, na verdade, tem algumas perguntas para fazer, né? Tipo, poxa, Adão, por que você foi fazer aquilo, rapaz? O que aconteceu? Né? Por que vocês fizeram isso? E quando digo, desde que o mundo é mundo, desde a queda, porque aquele episódio lá de Gênesis, capítulo 3, quando o homem caiu em desgraça, no pecado, até aquele episódio, todas as coisas estavam assim, bem ajustadas, e Deus pensou, né, e ofereceu ao homem ali tudo bem definido, né? Não tem nada mais maravilhoso do que entender que Deus, na viração do dia, todos os dias caminhava pelo jardim, conversava com o homem, tinha lá aqueles encontros memoráveis com o homem, né? E esses momentos, eles foram assim muito glamurosos, momentos assim muito especiais. Mas a queda deflagrou assim, né? A queda trouxe uma tragédia sem medida. E a partir daquele momento fatídico da queda do homem, nós temos aí, de tempo em tempo, né, o crescimento da iniquidade, o crescimento do pecado, o crescimento da devassidão do homem. O homem se tornou depravado e mais depravado, mas tudo isso sempre esteve presente nesse coração decaído. O que é isso? Sempre esteve presente no coração decaído. Os dias difíceis, os tempos difíceis, eles são características explícitas da decadência na qual o homem se encontra, desse coração depravado. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas o meu coração é bom, eu sou um cara legal, eu dou gorjeta para o garçom, ajudo a velhinha a atravessar a rua, né? Se tiver alguém necessitado, eu corro, socorro. Querido, todas as nossas bondades, segundo o que está escrito lá em Isaías 64, são trapos de imundície. Nós não valemos nada. A nossa bondade não é suficiente para nos dar o quê?
a libertação dessa carcaça vil e pecaminosa na qual nós estamos inseridos. E nós precisamos de Cristo. A salvação pela graça precisa alcançar, né, o meu coração, para que eu seja assim liberto dessa condenação que para a minha vida. A condenação, ela ronda a nossa vida, e isso tem uma espécie de histórico, existe um desenvolvimento histórico nisso tudo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, lá em Gênesis, no capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 20. Gênesis capítulo 10, do verso 6 ao verso 20. Acompanhe comigo o texto. Ele diz assim, o título é: Os descendentes de Cã. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã foi um dos 3 filhos de Noé. E aí, o autor aqui, Moisés, ele vai descrever essa descendência de Cã. Ele diz: os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebar, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabetecá. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote-Ir, Calá, Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, gigaseus, eveus, arqueus, sineus, arvadeus, emareus e amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom, ao norte até Gerar, e Gaza, ao sul, e a leste até Sodoma. Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, de acordo com os seus clãs, línguas, territórios e povos. Amém. Amados, nós temos aqui diante de nós os registros da descendência de Cã. E qual foi o fato na vida de Cã que se tornou aí um fato emblemático, marcante? Logo depois do dilúvio, quando Noé já havia tirado todos os animais da arca, e houve lá a promessa de Deus que não mais destruiria a raça humana através de águas diluvianas, né? O texto de Gênesis diz que Noé, ele plantou uma vinha. O que é isso? Ele se tornou um avicultor, né? Ele tinha um vinhedo, ou melhor, um vinicultor, né? Avicultor é quem tem aves, por favor, Genilson, né? Ele se tornou um vinicultor, ele tinha uma vinha. E aí, ele plantou uma vinha, colheu as uvas, fez vinho e bebeu. E ficou o quê? Embriagado, né? Ficou assim, né? Como diz o pastor Gilson, muito chapado. E aquele sujeito que ficou muito embriagado, ele ficou nu, ele perdeu o senso, né? O álcool entrou no circuito e tirou o seu senso de pureza, que era uma questão assim muito exigida nesse período. Hoje as pessoas elas andam nuas e nada acontece, né? Mas lá no passado, especialmente,
essa questão que envolvia o corpo, o respeito, a veneração pelo corpo, era uma coisa assim muito incrustada, havia assim quase que uma sacralização, né? uma visão assim muito fechada do resguardo do corpo. E Noé, ele fica nu diante dos seus filhos, diante de todos. Só que o primeiro a ver a nudez de Noé foi o seu filho Cã, que olhou lá e constatou que o pai estava nu. E ele não fez nada para que o pai pudesse sair daquele estado de vergonha. Ele saiu e foi lá e avisou para os outros dois irmãos, Sem e Jafé, que o pai estava nu. Aí os garotos pegaram uma capa, né, um tecido, foram de costas na direção do pai que estava nu, e aí eles conseguiram cobrir o pai para que eles não oferecessem aí nenhum vexame, nenhuma vergonha para o pai. Quando o pai saiu daquele seu estado de alcoolismo, ele ficou envergonhado pela besteira que fez, mas ele ficou mais envergonhado ainda, por quê? Pela atitude do seu filho Cã, que não foi uma pessoa sensível para aquele estado seu de nudez. E aí ele abençoa Sem, ele abençoa Jafé, e ele amaldiçoa Cã. Ele fala assim: olha, você será servo dos seus irmãos, você será amaldiçoado. Por quê? Porque você não respeitou a nudez do seu pai. A gente está aqui hoje falando de século 21, isso parece meio surreal, né? Mas pensar aí nisso lá num período remoto da história é mais difícil. E Cã, ele ficou com aquela pecha da maldição proferida pelo seu pai. Quando nós olhamos para o curso da descendência de Cã, a gente percebe exatamente o start, né? Que é isso? Qual foi o efeito dessa maldição na descendência de Cã? Como isso foi algo influenciador. Nós temos aqui alguns povos que são descendentes de Cã e que são povos irmãos com um nível de moralidade, de moral lá embaixo. São povos que estão de fato vivendo assim, naquela coisa do, né, põe o pé na jaca. Quanto pior, melhor. Povos que não tinham nenhum respeito, nenhuma veneração por nenhum princípio ético, moral. Eu não estou falando nem de aspectos que pudessem indicar temor a Yahvé, ao Deus eterno. Socialmente eram povos assim totalmente reprováveis nas suas condutas. E aí eu quero pensar com você um pouquinho sobre alguns elementos que estão aqui, que dizem respeito a esses tempos difíceis e que, na verdade, podem ser, sim, uma espécie de retrato dos tempos que nós vivemos. No primeiro momento eu posso pensar que tempos difíceis, eles forjam homens fortes. Repita comigo: tempos difíceis forjam homens fortes. Que tipo de homem forte? Nós temos a figura de um homem aqui, nessa genealogia, chamado Nimrod. E Nimrod foi visto como um guerreiro, um grande caçador. Ele construiu uma cidade, deu o nome da cidade, o nome dele é a cidade. E ele era conhecido como um valente. E dizia-se, isso tornou aí, na verdade, um provérbio, né? O nome de Nimrod deu essa percepção proverbial. Valente como Nimrod, teria que ser forte como Lucão, né? Abençoado e músico como Caio, né? Um provérbio, ok? Esperto como Murilo, né? Que chega aqui e resolve o problema da igreja rapidinho, né? Depois eu conto a história para vocês, né? Então, estão percebendo? Existem algumas questões que são proverbiais. Tempos difíceis forjam homens fortes. Sem pensar efetivamente
na questão que envolve esses aspectos, elementos da conduta de Nimrod, né? Não existe aí nenhuma alusão à conduta dele, né? Ele era forte, mas ele era o quê? Ele era um ogro, um troglodita, ele era um tipo de Sansão. O que ele foi? A gente não sabe. Mas pela descendência, a gente sabe que ele era um sujeito que estava mais para uma força focada na sua carne, no seu braço, do que focado no Senhor. Por quê? Porque ele vinha dessa descendência cananita, né? Ele era, na verdade, alguém que vinha da descendência de Cã. E quando nós reconhecemos que tempos difíceis forjam homens fortes, nós que vivemos tempos difíceis precisamos entender esse princípio também que de certa forma nos alcança. O tempo difícil tem me tornado mais forte ou tem me tornado uma pessoa mais fraca? Eu tenho olhado para essa dificuldade toda que eu vivo e tenho fraquejado o tempo todo, eu tenho sido fortalecido ante as coisas que percebo. Aí eu quero que você faça exatamente esse contraponto. Minha força, eu tenho sido fortalecido, mas a minha força, ela está para a força de Nimrod ou está para o Senhor, do braço dele? Estão entendendo isso? Não basta ser forte. A sua força está em quem? Quem é que está sustentando a sua força? Existe um ditado popular aí, um provérbio que diz: tudo é força, mas só Deus é poder, né? Tudo é força, mas só Deus é poder. Amados, se todas as coisas são força, e se a minha força não está em Deus, eu estou em apuros. Eu preciso entender que tempos difíceis, eles precisam se me forjar, eles precisam se formar em mim um caráter excelente em Deus. Eu preciso desenvolver essa habilidade, essa capacidade de criar uma espécie de casca grossa, de casco duro. O profeta Jeremias, ele diz que se você se cansa com homens que estão a pé, como é que você vai competir com homens que estão a cavalo? Se uma pequena garoa te faz perder as estribeiras, como é que você vai se virar quando a enchente vier? Eu preciso entender que a força, ela não pode ser, em tese, um prenúncio do meu eu sendo otimizado. Eu não posso pensar em mim mesmo como sendo o elemento que vai gerar a mola da minha força. A minha força não está em mim. Senão eu seria apenas mais um guerreiro na história da humanidade, mas que não chegou absolutamente a lugar algum. Existem muitas pessoas que foram guerreiras na antiguidade, né? Que foram notáveis. Eu posso enumerar para você aí uma penca deles, né? Alexandre o Grande, Aníbal. Você teve muitos homens que foram guerreiros valentes, né? Você teve os czares da Rússia antiga, você teve lá os imperadores da China, você teve muita gente que teve força, mas essas pessoas, elas, através da sua força, não alcançaram o que elas precisavam alcançar, que era exatamente o quê? O reconhecimento de Deus na sua vida como o Senhor. E quando nós nos voltamos para o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz que quando eu sou fraco,
é que eu sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não preciso ter um braço forte para alcançar alguma coisa, eu preciso de Deus, porque é Ele quem me fortalece. Em Filipenses capítulo 4, nós lemos Paulo escrevendo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Algumas semanas atrás eu sofri um acidente, né? Até comentei com os irmãos. Eu levei um tombo, né? Eu estava de férias, aí fui visitar ali a Ilha Fiscal, né? Os irmãos que já foram lá, é interessante. Lá tem um submarino que você pode visitar. Alguém já foi lá? É muito legal. Aí você entra, só que é tudo estreitinho, né? Aí quando eu fui descer a escada dentro do submarino, irmãos, eu caí da escada. Eu saí descendo assim, eu estava descendo, aí fui descendo, só que eu tentei me segurar e não conseguia, eu desci, aí prendi o dedo, machuquei o cotovelo, aí meu dedo logo inchou, e meu dedo ficou defeituoso, tá vendo? Ele está torto, né? Ele está tortinho mesmo, ele não voltou para o lugar não, ele curou, mas ficou torto, né? O garoto do dedo torto, né? Se fosse verde, seria dedo verde, não, mas é torto, né? Então, eu fiquei assim, puxa, eu olho para o dedo torto, falei, pô, mas esse dedo torto, às vezes eu pego alguma coisa assim, o dedo ficou esquisito, eu olho para ele, tem uma sensação meio estranha, né? Parece que estou parecendo um alien, né? Assim, um ET. E eu estava na aula de violino essa semana, e foi interessante, irmãos, que o dedo torto me ajudou pra caramba, porque as notas que eu tinha dificuldade para fazer com o dedo mínimo no violino, hoje eu faço tranquilo, graças ao dedo torto, entendeu? Então eu falei, poxa, Caio, aí, né? Conversando com o Caio, eu falei, Caio, ele falou, Ti, realmente, o dedo mínimo para as cordas é o dedo que a gente usa, que tem mais dificuldade, porque você tem que torcer o dedo e às vezes fica assim um desconforto, mas o dedo torto é uma bênção, ele é uma maravilha. Na hora doeu pra caramba, senti assim, né? Foi uma dor assim, de colocar gelo, ficar lá, mas hoje eu agradeço a Deus pelo dedo torto, né? Quando eu pego o violino, começo a fazer as notas, eu falo assim, caramba, mas esse dedo torto é tudo de bom, né? Que coisa boa. Pessoas, elas são forjadas, irmãos, às vezes, a partir de situações dolorosas. Isso te fortalece. Você, né, muitas vezes não é capaz de entender como algumas coisas acontecem, né? O dedo torto é apenas um detalhe, mas existem coisas maiores que te afligem, que te sufocam, te detonam, e que essas coisas maiores, elas têm um propósito. Se você conseguir enxergar o desfecho disso, o final de tudo isso, você vai se inserir com mais serenidade, com mais tranquilidade no plano, no propósito de Deus, na vontade de Deus. Dificuldades existem para que nós sejamos forjados, para que nós sejamos moldados. Nenhuma dificuldade vem à toa, elas não vêm por acaso, elas são sempre propositivas, para que o nosso caráter seja forjado, e para que você seja fortalecido, para que você entenda que a força, ela não vem de você, não está em você. Em segundo lugar, tempos difíceis são capazes de acirrar diferenças, acirram diferenças. Nimrod, versículos 10, 11 e 12, ele construiu o seu reino na terra de Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné, expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Nimrod possuía força, foi um precursor de cidades que depois se tornaram grandes impérios. Você tem aqui Babilônia, você tem a própria Babel, que foi
Babel, na verdade, o termo Babilônia, ele origina de Babel, né, onde aconteceu lá aquela famosa confusão das línguas. A Síria, que depois teve Nínive como a sua grande capital. Nimrod, ele obteve força, e a diferença aqui é bastante significativa, porque essas cidades se tornaram assim muito portentosas, muito poderosas nesse passado. Entretanto, havia que diferença? A diferença de que essas cidades, elas não temiam a Deus. A marca de Deus aqui, ela inexiste. Tempos difíceis acirram diferenças. Tempos difíceis são capazes de deixar claro quem pertence a Deus e quem não pertence. É na dificuldade que você conhece o cristão. É na dificuldade que você mede a fé. É na dificuldade que a presença de Deus, ela pode ser percebida ou não. Existem muitas pessoas que estão nas piores dificuldades e fazem questão de banir Deus das suas vidas. Parece que a incredulidade, parece que essa falta de sensibilidade espiritual fica muito mais aguçada nesses tempos difíceis. É doído isso, porque pensar que tempos difíceis, eles também para muitos se tornam momentos de banir Deus da vida, isso é absurdo. Eu não consigo enxergar isso, mas existem pessoas que preferem aumentar o seu nível de incredulidade no tempo da dificuldade. Tempos difíceis trazem juízos inevitáveis. Trazem juízos inevitáveis. Todas as vezes que você vivencia um tempo difícil, em que a incredulidade ela aumenta bastante, sobre toda a incredulidade vem ou paira o juízo. A palavra de Deus diz-nos que a ira de Deus, ela permanece sobre os filhos da desobediência, sobre os incrédulos. O território de Canaã, versículo 19, se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza ao sul, a leste até Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim, próximo a Lasa. Sodoma e Gomorra são os exemplos muito clássicos, muito interessantes de como o juízo de Deus foi capaz de varrer cidades inteiras. Aqueles que deliberadamente dão as costas para Deus, eles serão varridos pelo juízo de Deus. A bondade de Deus, ela é algo ilimitado sob a perspectiva, né, de grandeza. É a bondade grande, é ilimitada. O volume da bondade de Deus não dá para medir. Mas essa bondade, ela tem um tempo para terminar. Para terminar. Para terminar para quem? Para aqueles que deliberadamente banem Deus das suas vidas. Se você hoje vive de modo deliberado em dizer que você não quer Deus, não quer a bondade de Deus, o juízo está rondando a sua vida, e esse juízo, ele se confirmará quando você fechar os olhos para essa vida. O juízo é inevitável. Existe aí um ensinamento errado que diz que no final todo mundo vai se salvar. Então, no final Deus vai resolver isso, rapaz. Deus vai salvar todo mundo. Todo mundo vai ser abraçado por Deus. Deus é bom. Deus não é
esse ser ruim, execrável, né? Esse tirano. Deus não é isso, Deus é bom. Mas eu digo para você, querido, a bondade de Deus, ela tem exatamente um tempo de dispensação. Ela está sendo dispensada para todos por um tempo. Se você recebe a bondade de Deus, se você recebe o dom de Deus, se você recebe o convite de Deus, e você se deixa conduzir por Deus, essa bondade ela vai se perpetuar na sua vida por toda a eternidade. Você hoje prova da bondade de Deus, essa bondade maravilhosa dispensada por Deus, e quando você fechar os olhos para essa vida, essa bondade, ela vai se tornar muito mais intensa, porque você vai enxergar não com olhos embaçados, mas você vai enxergar a bondade de Deus de modo... Alguém ajuda o pequenininho, não chore, leve elezinho lá fora, dá uma aguinha para ele, ele não quis ficar lá, quer ir lá, Maria, com ele? Isso, vai lá, fica tranquilo, fica calmo, leva lá. Esse pastor aqui é muito chato mesmo, né? Ele não deve estar entendendo nada, mas você entende. A bondade de Deus, amados, ela é volumosa, é magnífica, em termos de grandeza, mas a bondade de Deus, ela vai se encerrar, eu repito, para aqueles que dizem assim, eu não quero Deus. Num determinado momento, a porta da arca, ela vai fechar, e você que viveu longe de Deus, você não terá a oportunidade de tê-lo novamente. Depois que nós fecharmos os olhos, acabou-se. Hebreus capítulo 9, versículo 27, 28, né? Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, vem o juízo. O juízo para aqueles que teimaram, que insistiram em viver longe de Deus. Não há como resolver isso depois. Não adianta acender velas, não adianta fazer missa de 7º dia, não adianta fazer missa de 1 ano, não adianta invocar mortos numa sessão espírita, não adianta. Tudo isso é desprezível, porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele hoje oferece a você e a mim a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Não existe aquele provérbio que a gente sempre repete, enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está vivo, você tem a esperança. E para o cristão, enquanto ele está vivo, ele não tem só esperança. O cristão, enquanto está vivo, ele tem certeza de que a sua vida está em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida, o meu depósito, o meu tesouro até o dia. Eu estou guardado nele, eu estou firmado nele, estou seguro nele. O meu coração está nele, não paira sobre minha vida nenhum temor pelo juízo. Eu conversava com a minha esposa um pouco antes, né, a gente estava trocando uma ideia em casa, e a gente estava lembrando de alguns fatos, algumas pessoas que nós conhecemos e que têm parentes desenvolvendo câncer, né? E a gente dizia assim, poxa, tem algumas pessoas que têm até medo de falar a palavra câncer. Elas dizem assim, não, fulano está com aquela doença, né? Assim, estão como que no fio da navalha. Por quê? Porque para eles só pronunciar a palavra câncer já é uma tragédia. Irmãos, o câncer não é nada diante da tragédia do inferno. O câncer não é nada. O que é pior? Você ter um câncer ou você passar a eternidade longe de Deus? Eu quero 10.000 vezes ter um câncer.
Aliás, qualquer um pode ter câncer. Qualquer um. Crente tem câncer. Pastor morre de câncer. Eu me lembro do pastor da primeira igreja batista em São Gonçalo, né? O pastor Mauro Joel, quando desenvolveu o seu câncer, que dizimou a sua vida, a sua igreja orava muito por ele, para que ele pudesse ser curado. E num dado momento o pastor Mauro Joel disse assim: irmãos, se eu for curado, a igreja verá a glória de Deus, mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Eu verei a glória de Deus. A convicção do crente, ela está circunscrita, amados, a essa certeza de que não há juízo sobre as nossas vidas. Paulo, escrevendo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas se conforme o Espírito. Não há condenação, não há juízo, não há terror, não há temor. Eu tenho medo da morte, eu tenho medo do inferno, eu tenho medo do diabo. Querido, aqueles que estão em Cristo, sobre eles não paira condenação. Temos tristezas, temos algumas aflições, possuímos reveses, ficamos enfermos, somos muitas vezes afetados por coisas da vida. Isso perfeitamente comum aos seres humanos. Enquanto nós estivermos vivendo, habitando esse corpo, essa carcaça, nós seremos pessoas propensas a isso. Essa propensão, ela é totalmente plausível, irmãos. O que não é plausível é reconhecermos-nos como pessoas que estão sob o juízo. Aqueles que não têm a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, eles não têm a dispensação da graça. Paira sobre eles sim essa sensação horrível de juízo, dúvida, a dúvida. Quando o Papa João Paulo II, ele estava já bem doente, quase à morte, ele emitiu uma nota, onde dizia assim: está chegando a hora de eu prestar contas ao Senhor. Sabe o que veio à minha mente? Realmente, é verdade. Amados, aquele que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não vai prestar contas ao Senhor, ele não tem contas para prestar. Sabe por quê? Porque Jesus já prestou as contas, a conta já foi fechada, a conta foi fechada em Cristo Jesus. Existe em nós a convicção de que nós nos apresentaremos para sermos galardoados, receber o vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que vem como bonificação, como presente, como galardão para aqueles que não estavam vivendo sob a dúvida, sob o juízo. Tire isso da sua cabeça, mas se você não tem, ponha a certeza nessa noite na sua cabeça de que você precisa sim de Cristo Jesus. A morte, amados, é apenas um rito de passagem, apenas uma passarela. A morte é apenas uma estrada pela qual nós vamos passar, e não existe aí nenhum hiato, não existe limbo, não existe purgatório. Nós fecharemos os nossos olhos aqui e nós nos depararemos com a glória de Deus lá, será algo instantâneo. Eu sempre digo para os irmãos que o meu sonho de consumo é morrer na igreja, porque eu quero sair de um culto e entrar em outro, né? Outro dia eu vi um pastor infartando no púlpito. Poxa, eu falei, que Senhor, que bênção, que coisa boa, você sair de um culto e entrar em outro, você sai da glória e entra numa glória ainda maior. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós caminhamos de fé em fé e de glória em glória. Uma glória hoje, amanhã uma glória maior. A nossa onda, a nossa vida, a nossa vibe
ela é crescente. Não existem temores, nem assombros, não existem medos sobre incertezas futuras. Não há, amados. Existem lutas, existem sim dificuldades, existem sim tristezas na caminhada, mas somos fortalecidos pelo Senhor todos os dias, somos todos os dias temperados, com o óleo do Espírito, que vem e nos enche profundamente. Para terminar, irmãos, tempos difíceis são tempos providenciais para mudanças, não é isso? Quando você passa por um tempo difícil, você vê naquele tempo difícil um tempo de mudanças. No dicionário chinês, a palavra crise é sinônimo de oportunidade. Oportunidade. Crise é sinônimo de oportunidade. Quando você passa por tempos difíceis, esses tempos difíceis são aqueles que retratam oportunidade. Nós que antes da pandemia estávamos acostumados com o carro do ovo, a galinha chorou, a gente estava acostumado com o carro do gás, o carro do abacaxi de Marataízes, os sacolões volantes que passavam. Eu fiquei perplexo, irmãos, quando no tempo da pandemia eu vi o carro da máscara. Você viu isso? Não, ninguém nunca viu, só eu que vi. O carro da máscara, eu estou com a minha mãe lá no portão, sentadinho, e de repente vem um carro, uma van com um cara cheio de máscaras e vendendo máscaras. Eu falei, caramba, que sujeito esperto, Ele conseguiu fazer desse tempo um tempo de oportunidade. As crises, elas são providenciais para mudanças, para que nós sejamos, sim, transformados. Eu não posso ficar olhando para os tempos difíceis e olhar para esses tempos difíceis como tempos que vão me prender. Tempos difíceis são tempos onde oportunamente eu consigo alçar voos. O tempo difícil é o tempo de pregar o evangelho, é oportunidade. O tempo difícil é tempo de você alcançar as crianças, oportunidade. Oportunidade que Deus está nos oferecendo para que nós alcancemos o coração das crianças, para que nós falemos aos desesperados. Tempos difíceis são tempos para que pessoas psicologicamente afetadas, elas sejam equilibradas, reguladas pela palavra. Então é tempo de quê? Da gente se aproximar afetuosamente dos desajustados, dos que estão com necessidades nessas áreas emocionais. Tempos difíceis são tempos onde Deus nos oferece a oportunidade para nos debruçarmos de joelhos em oração, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pela igreja. Tempos difíceis são tempos em que os céus se abrem e nós enxergamos a grandeza da glória. Tempos difíceis não são tempos de langor, de choro, você ficar assim desesperando, não. São tempos em que você chora sim aos pés do Senhor e que você descobre sim a mudança que Deus está apontando, sinalizando para a sua vida. Esses tempos difíceis são tempos onde o Espírito de Deus ele se compraz em agir poderosamente na minha, na sua vida, na vida da igreja. Eu queria convidar você nesse momento para um momento com Deus. Eu queria que você nesse momento pudesse estar aí avaliando os seus tempos de dificuldade. Você tem sido forjado como alguém forte? Você tem percebido a diferença entre pertencer a Deus e não? Você está sob juízo ou está sob a graça de Deus, a salvação que é oferecida? Você tem observado aí providencialmente esse tempo como um tempo de mudança pessoal? Ou está preso ainda
a práticas velhas, antigas, que não trazem transformação, mudança na sua vida, no seu coração. Vamos orar nesse momento? Eu queria que você estivesse fechando seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento, ore ao Senhor. Faça comigo a oração, diga assim: Senhor, esses tempos têm sido muito difíceis. Eu tenho lutado tremendamente, Senhor. A minha vida tem sido marcada por lutas e lutas. Mas eu não quero mais lutar, Senhor. Ou eu não quero lutar, Senhor Deus, sem a Tua presença. Eu quero que Tu lutes por mim. Eu quero que Tu assumas o controle da minha vida. Eu quero dar a Ti, Senhor Deus, a direção da minha vida. Eu quero olhar para todas as dificuldades que eu tenho visto, que eu tenho percebido, e entender, Senhor, que tudo isso, Senhor Deus, em Ti pode ser reescrito, isso pode ser repaginado, isso pode, Senhor Deus, ter outra interpretação em Ti. Eu não quero, Senhor Deus, caminhar nessa terra como alguém sem esperança para o futuro. Eu quero ter a certeza, Senhor Deus, de que quando eu morrer, ou quando eu for tomado dessa terra, quando eu não estiver mais aqui, Senhor Deus, eu estarei contigo. Eu não quero sair, Deus, desse lugar sem certeza de como a minha alma se encontra. Eu quero, Senhor, descansar em Ti, confiar em Ti e reconhecer que o meu futuro, ele somente encontra segurança em Ti. Ó Senhor, eu faço essa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode orar comigo assim, em nome de Jesus? Se você pode orar comigo assim, eu vou pedir que você, onde está, levante sua mão. Eu orei assim, pastor, eu quero isso. Amém. Amém, que Deus abençoe. Existe mais alguém? Eu vou pedir que você que fez a oração comigo agora, você venha aqui à frente. A gente vai orar novamente. Eu quero orar com você novamente. A igreja está orando. Você pode sair, sem vergonha, sai do seu lugar. Eu vou pedir que alguns diáconos me ajudem aqui, o pastor Eli. Eu quero que nós aqui oremos por essas vidas. Orar por vocês. Vamos orar mais uma vez. Deus abençoe, meu filho. Impõe as mãos. Pode vir, venha. Se você foi nesse momento conduzido pelo Senhor a orar dessa forma, eu peço que os diáconos que estão aí venham à frente nesse momento. Estejam aqui, o Renato, aqui pertinho do Fernando, aqui com o Sérgio. Olha, vamos nesse momento consagrar essas vidas ao Senhor, reconhecendo que Deus, Ele é bom e que Ele é quem nos faz resistentes desse tempo de tantas dificuldades, né? Desses tempos tão difíceis nos quais nós nos encontramos. Senhor, nós queremos entregar a Ti todas essas vidas, ó Pai. Queremos entregar a Ti esses corações que são preciosos a Ti. São vidas, ó Pai, valiosíssimas aos Teus olhos. E nós sabemos, Senhor, que Tu tens propósitos, Tu tens planos para essas vidas. Nós as consagramos a Ti em adoração, certos, Senhor Deus, de que o Senhor que nos socorre nos tempos difíceis, Ele não apenas nos oferece essa visita pontual do tempo difícil, mas Ele nos dá muito mais do que isso. O Senhor nos assegura presença constante nos tempos difíceis. E que Tu, Senhor Deus, continues a mover a igreja para ver-se como a ferramenta dada por Deus para vidas que passam por aqui nesses dias, e que essas vidas, só Deus, a partir da igreja, tenham, Senhor, o retrato da glória. Que a Tua glória se manifeste aqui nesse lugar e que Tu, Deus Santo, possas continuar a fazer a obra que tens começado. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos concedeu hoje. Te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abençoá-los.
Sejam abençoados em nome de Jesus. Nós amamos vocês de todo o coração, para a glória de Deus. Aleluia. Amém, amém. Que Deus abençoe.